Tudo bem, Thaís? Boa tarde para você. Tudo bem, boa tarde, Jason. Então tá bom. Olha, a Thaís conversou com um time de especialistas em crimes cibernéticos. E eu quero perguntar então para você, Thaís, o seguinte, né? Por que é tão difícil combater esse tipo de crime, hein? O Jason, o negócio é o seguinte, né? Existe até uma lei aqui que é para o Brasil, né? O Marco Civil da Internet, mas a internet está no mundo inteiro e em cada país há uma legislação diferente e quem comete esse tipo de crime estuda muito bem, viu, Jason? O bandido escolhe o lugar mais adequado para hospedar esse site. Você vai ver agora como é que os crackers se aproveitam desse tipo de situação para ganhar dinheiro ou então fama. Eu conversei com o delegado Demétrio de Oliveira, que é da delegacia responsável, né, pela investigação de crimes cibernéticos, e falei também com o professor, vamos ver aqui a imagem, com o professor Altair Santin, que é engenheiro, ele é professor da PUC há muito tempo, e com o Christian Bachmann, ele que é perito em crimes cibernéticos também. Vamos ver. Antes de começar o bate-papo, é importante saber: o hacker estuda tudo de informática. É quem desenvolve sistemas de maneira ética, correta. O cracker também entende de sistemas, mas atenção, ele age sem ética alguma, comete crimes ao invadir computadores e quebra sistemas de segurança. Eu estou aqui com esse time, então. Que comportamento a gente tem que ter diante desse cenário aqui? Olha, eu diria que muita cautela, muita responsabilidade e muita atenção, principalmente dos pais que têm esse dever de orientar os seus filhos, na medida em que eles estão se expondo demasiadamente através de uma tecnologia que não conhecem com profundidade e não sabem a dimensão das consequências do mau uso. Nós temos que entender que alguns países têm uma legislação diferenciada e os criminosos já estão atentos a isso também. Alguns deles, quando interrogados, confessaram que chegam a estudar as leis de outros países para saber se o comportamento deles vai ser ou não considerado crime lá fora. A gente pode interpretar que uma pessoa que tem o dolo para administrar uma determinada situação que leva a um crime, ela está em plena capacidade mental. Alguns desses nós detectamos que não estavam, com problemas graves, até com psicopatias, com problemas mentais realmente graves. Pessoas que riem, por exemplo, ao verem uma criança sendo violentada. Como cidadão de bem, o que eu tenho que fazer? Como é que deve ser o meu comportamento no futuro? O que vocês acham? Nós precisamos de uma mudança de atitude, né? Não podemos colocar algo tão importante como é um computador, um celular, onde tem parte da nossa vida. Não podemos entregar isso na mão de uma pessoa que não seja qualificada para trabalhar com esse equipamento. Você tem que dar uma olhada no currículo da pessoa, o que ele fez, estudou, aonde trabalha, para que não caia nesse tipo de golpe. Por exemplo, teve muitos casos de pessoas que tiram, né, fotos íntimas e guardam no próprio computador. Aí dá um probleminha no computador, ele leva para alguma pessoa, né, o filho da vizinha, da prima, de alguém, para consertar. A pessoa vai lá, curiosa, começa a mexer no computador, acha aquelas fotos íntimas e acaba disponibilizando na internet. O que pode acontecer comigo quando eu compro um programa pirata, por exemplo? Eles podem roubar informações pessoais, eles podem usar o disco para gravar material, por exemplo, de pedofilia, material que venha do mundo do crime, porque eles em geral não guardam esse material no seu próprio computador para produzir prova contra si próprio, né? Então, quando a polícia vai depois, ou uma empresa vai fazer o levantamento de qual foi a origem da conexão, ele vai chegar na casa dessa pessoa que comprou um software pirata e ele vai ter que responder que não, ele vai ter que provar que não foi ele que fez aquilo. Olha quanta complicação a gente pode ter, né, Jason, se a gente não conhecer esse mundo virtual mais profundamente aí. Pois é, a gente falava até uns tempos atrás, é o futuro, né? É hoje, né? É hoje, tem que tomar um cuidado hoje. E a gente ouve falar muito em hackers, agora tem que cuidar então com os crackers, que são os criminosos da internet. O hacker, ele tem, digamos, a mesma inteligência, estuda assim como o cracker todo o sistema de informática, só que o cracker não tem ética nenhuma, né? Ele, no caso, ele usa essa internet para cometer crimes mesmo. E uma coisa importante, Jason, também, até para o pessoal de casa prestar atenção, é que o perito, o Christian Bachmann, salientou bastante na nossa conversa. Ele disse o seguinte: Thaís,
o maior problema quando ocorre uma invasão no computador, seja de uma empresa ou um computador pessoal, é que as pessoas tentam mudar a senha, fazer o sistema funcionar, né? E você, fazendo isso, você está apagando algumas provas que o criminoso deixa. O que tem que fazer? Por exemplo, se eu perceber que invadiram o meu computador, meu laptop, eu não formato ele, então. Eu deixo ele intacto e levo ele para a polícia. Esse formatar, é o certo. se você formatar, né, se entregar, por exemplo, nas mãos, inclusive de um profissional que às vezes não entende, que diz que entende, às vezes não entende muito, ele vai formatar e vai apagar todas as provas que tem ali do crime no seu computador. Ou seja, nem a polícia e nem ninguém vai poder fazer nada por você. Então, a primeira ação é leva para a polícia, para o delegado, para o ciber, ou procure, né, um perito criminal que realmente entenda do assunto. Tá certo, então.